Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, convergir, né, tentar fazer uma conexão com o salto do aprendiz que se faz humano pela afirmação da sua falha, né? Então a gente se faz humano pela reivindicação dos seres de admitirem que falham perante a, a produção coletiva, né? Ou a produção de si mesma. Porque a gente sempre tendenciosamente olha para algo e reproduz esse algo, uma motivação, a gente extrai de algo uma facultação para desempenhar ecos dessa certeza, ecos dessa referência. Então a gente tem esses ajustes e desajustes materiais. E a gente sempre faz isso por referência. A gente sempre caminha por planos, e os planos eles são escolhas, e dessas escolhas a gente tem a provável escolha posterior, né? Então a gente está sempre conseguindo, a partir de uma escolha, entender as prováveis escolhas posteriores pelos caminhos possíveis de escolhas, né? E esse raciocínio é muito importante porque mudou a história das sociedades, pois a gente está falando de história e dessas histórias a gente desconta o passado que diz erramos para em alguns pontos que a gente historifica acertar. E a gente está falando de uma revolução de comportamento social. A gente está falando pela qualificação da aceitabilidade, né, daquilo que a gente chama de aplicação. A gente está falando do comportamento liberal. Então, imagine que a gente está em uma reunião agora, fomos convocados, existe um giro de personagens na sociedade que trabalham em função de transmitir, produzir invenções que acolham a sociedade e deixam ela em equilíbrio, né, pelo princípio da massa em sensação de descompartilhamento elétrico. E aí a gente chega e a gente começa a falar, olha, eu tenho observado, né, muita falta de comunicação entre algumas partes. Eu vejo muita briga pela exploração de valores. Eu vejo muita escuridão entre as práticas de vendas, de trocas comerciais. E aí o que acontece? Eu vejo muitas pessoas com uma formação presa nos parâmetros já anteriorizados, né? Eu vejo muita prisão dos seres, principalmente na capacitância de interpretar e de fazer. Ou é obediência ou não é. E quando não é, não existe oportunidades para não ser. Existe só uma, né? A pessoa ela não tem capacidade de raciocinar. E como vamos fazer para melhorar isso? Alguém tem alguma ideia? Ora, a gente precisa libertar essas pessoas desses comportamentos, porque a gente sabe que não existe o certo e o errado. Tudo é só uma mera escala de medidas, né? Então, dentro dessas escalas de medidas, a gente pode fazer vários certos para uma pessoa nunca se sentir errando
E mesmo que ela esteja errada, ela seja salva pelo poder da liberdade de conseguir acertar sobre um erro considerativo. A salvação eterna. E aí, o que vocês acham? Ora, absurdo isso. A pessoa tem que acertar ou errar. Absurdo não, irmãos. Vejam bem, quando a gente tem um objetivo e a gente não consegue alcançar ele, a gente pode implantar objetivos alcançáveis e transmitir a consideração de um ser, fazer a mudança desse ser para um alcance possível e fazer esse ser vitorioso. Ora, mas não é mesmo? Eu gostaria que esse sentimento de vitória fosse a todos. Pois é, irmãos, nesse núcleo de promover sensações em conjuntos sociais, eu acredito que pela individualidade de cada ser em poder de participar desse núcleo maior que a gente chama de sociedade, conjuntos habitacionais, eu acredito que essa formularidade consegue libertar os seres para eles se sentirem bens e assim eles conseguem salvar uns aos outros, transmitindo o sentimento deles. Então a gente vai ter descargas de sentimentos de bens e não mais brigas por compartilhamento de valores, ou a gente vai ter condições de criar e sustentar com essas criações a equidade no sentido das trocas econômicas. Ora, eu acho que eu estou começando a entender você. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente sempre tem a reunião de seres desimportando as importâncias que eles apresentam uma revelação injusta, uma resolução de imagem que não tem qualidade para continuar sendo associativa, porque às vezes essas brigas levavam até a mortes e a julgamentos que muitas pessoas não achavam justo, porque às vezes juntavam um punhado de pessoas e esse punhadinho de pessoas conseguiam fazer considerações de informações para que justificassem a morte de um ser. Por exemplo, um ser que paquerava todas as meninas naquela época e causava uma sensação muito ruim, e aos maridos causava sensação de vontade de matar esse cara. Até que um cara foi e matou esse cara. E aí? Esse cara que matou ele deve ser condenado ou não? Segundo aquele grupo de pessoas, não, porque ele fez a justiça naquela época, né? A gente fala numa época onde isso poderia ser possível. Mas para a sociedade, então, e para as leis e referências até então encontradas hoje, isso seria um ato falho, porque a gente tem vários caminhos de desenvolver solução e a gente precisa até mesmo desse acontecimento para investigar as soluções possíveis. A gente usa isso para extrair o melhor possível dessa injustiça, entre aspas, né? Porque dependendo da sociedade poderia ser até mesmo considerado uma justiça. Então, conseguem ver como que esse ponto marca na história um acontecimento muito importante para as pessoas? Então a gente tem personagens que protagonizam esse movimento, essa contraversão de objetivos, né? Essas oportunidades de ser vitoriosos em várias escalas e em várias
tamanhos, várias unidades de medidas, várias profissões, várias chegadas. A gente tem várias competências para competentes e para chamá-los de competentes, né? Afinal de contas, a sensação de todos precisa que esses descendentes, esses necessitados, sejam acolhidos com referências, né, na sua equidade, né? Bom, então vamos lá, vamos analisar esse essa luz das ideias, essa essa lógica de receita dos seres, né? A gente tem a corrente que chama liberalismo. E desse liberalismo, as soluções que ele propõe está para com a associação de comportar os seres em união para que os seres não percam força por estarem unidos. E aí essa união, ela parte de núcleos sensitivos. Então a gente tem uma região, uma quadra, né? E o núcleo sensitivo dessa quadra é esse daqui, ó. Esse é o núcleo sensitivo. Por que ele é o núcleo sensitivo? Porque ele disparte caminho para todos os lados. Então, essa é a tal da rainha. Rainha e rei. Conseguem perceber? A rainha e o rei. Rainha e rei. Estou perdendo a calibre aqui. E aí a gente tem esse X da questão, ó. Bom, e se a pessoa ela se encontra presa, qualquer pessoa que se encontra presa em algo, ela perde movimento, né? Prisão é perda de movimento. E movimento, ele é sensação diferencial. Movimento é energia, é vibração, é alimentação. Então, o movimento ele acaba sendo um verbo, né? E a pessoa presa, ela fica redutível, né? Prisão é redução. Você reduz o ser a uma possibilidade apenas. É um radicalismo. E é o que acontecia na sociedade nos dias que se... Em alguns dias atrás, né? Em anos atrás. Vejam só, a gente tem o que a gente chama de hierarquia. Hierarquia é uma organização fundada sobre a ordem de
prioridade entre elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros. Dado uma hierarquia, o posicionamento dos personagens nessa hierarquia vão desenvolver os movimentos que são possíveis a esses seres. E quando um desses seres está prejudicado, a falta de movimento desse ser desmonta a hierarquia, ou seja, desmonta o poder, porque existe falha em todo o curso das associações. Entenderam? Então é muito importante cuidar da movimentação possível de cada ser. E ora, todos nós estamos presos na sociedade. Só que o liberalismo, ele diz uma variação de posicionamentos para um ser movimentar, mesmo sendo considerado opressionado, ou seja, aprisionado, parado, estatificado. Então essa é uma chave que mudou a ignição e corroboração dos seres cognitivamente ao reconhecerem que esses seres ficavam em choque quando eram obrigados a parar. Então, muitas pessoas são obrigadas a parar e a gente precisa de liberar eles alismos, né? Fazer eles alisarem eles para que eles se desgrudem dessa parada, né? Tem então o alisamento dos seres, né? Ou seja, o garçom, o servir a esses seres, o carinho para esses seres, se faz para que eles se desprendam de considerações. Então a gente tem esse tal do liberalismo. Apagar as chamas das certezas que ainda não se tornaram claras. Então a gente tem, na época que essa corrente surge, você tem muitas coisas com um objetivo apenas. Por quê? Porque a sociedade ela está fechada para o que é possível provar. Então ela está fechada para o que é possível provar. Só que o liberalismo, ele abre essa cancela aqui e fala assim, ó, muitos objetivos podem nascer da consideração de grupos de seres, né? E desses objetivos, né, a gente pode instalar pessoas nesses objetivos. A gente pode instalar pessoas para
serem fiéis, felizes, sobreviverem a esses, a essas, a esses ofícios, né? A esses objetivos. Então, o que acontecia antigamente? Antigamente, a cultura era o seguinte: ou você e a sua família vão trabalhar e vão viver e vão crescer e você vai ter família e seus filhos vão ter família vivendo da agricultura ou da nobreza ou da burguesia ou do clero. A gente tinha esses 4 estamentos. Só que desses 4 estamentos, o liberalismo ele fez a mitose, né? O que aconteceu? Aconteceu a fissão possível de novas personalidades dentro que exploram e são bem descobertas nessas instalações, né? Então, dentro dessas classificações, a gente abriu leques de personagens entre elas. E aí a gente tem a proximidade e a gente pode até passar de uma para outra, graças à consideração e o trabalho dentro desse circuito de relativismos. Por quê? A sociedade era fechada pela avaliação visual e antecipada pelos genes familiares. Se seu pai trabalhou a vida inteira na agricultura, logicamente o filho desse pai vai nascer com predisposições agrícolas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ser mais forte, ele vai ser uma estatura mais baixa e ele vai ter alguns músculos, alguns órgãos mais importantes para isso do que para aquilo. Então esse carro, esse ser, essa peça que nasce, ela tem uma certa predisposição social. Então, pessoas da família de agricultores só poderiam casar com agricultores para formar novas peças agrícolas cada vez mais estáveis, cada vez mais eficientes para a sociedade. O mesmo para os cleros, o mesmo para a burguesia, o mesmo para a nobreza. E o liberalismo faz assim, ó. O liberalismo, ele pega assim, ó. Vou pegar minha caixinha de ferramentas, vou abrir ela e vou vou desacordar esse povo, porque eu vou furar a bolha. Psh, fura a bolha. Pá! E dessa fura bolha, todas essas pessoas, principalmente as que eram desimportantes nessas reuniões de conversações, de procurar por soluções, que eu fiz uma mera passagem aqui no começo para estimular o pensamento, começaram a acordar para esse lado e desimportar resoluções para essa parte social, para essa parte liberal. E aí, o que acontecia se um nobre fosse para o campo e se um camponês fosse para a nobreza?
Eis o X das questões e resoluções e mudanças, né? Essas são as engenharias dos encantos dos seres para tornar possível que um ser, considerando-se de ser, né, possa ocupar dentro da sua ocupação, esse ser ele possa ocupar é, esses benefícios, né? Essas concessões, né? Então eu posso ter vários títulos, né? Você vê, hoje em dia é muito famoso a pessoa, ela pega o, o site ou até mesmo o currículo impresso e fala, olha, eu tenho título disso, disso, daquilo, 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 daquilo. E nasci em família pobre. Não foi nada difícil, mas eu tenho esses títulos. E tem muitas pessoas, né? Isso é até coroado por jornais, né? Tem muitas pessoas que são ricas, mas perdem o status da riqueza, entre aspas, porque fazem transações comerciais sem aplicação de estudos, né? Ou não estudam e vivem de heranças. Tem de todo tipo, né? Essa arte de recombinação tem para todos os lados e gostos, né? Bom, então vamos lá, vamos entrar agora para dentro do que contextualiza esse ponto de virada para revolução da sociedade, né? Para chamar a esse ponto e ensinar dentro da sociedade, ensinar as crianças, né, os adultos, o que mudou, né? A partir do liberalismo. Certezas que ainda não se tornaram claras, até que os ovos nasçam, para aprovarmos o fogo, ou seja, gema, na intensidade que acerta prazer entre a clara, que os ovos nasçam, para provarmos o fogo, gema, na prisão ou aprender, na intensidade que a certeza, que acerta prazer, coragem de função, coragem de sair do ovo. Ovolução. E quebrar as cascas, né? Da aparência. Da aparência. Parecia que você seria um camponês. Parecia que você não tinha capacidade para pensar. Parecia. Tchau, parecia. Então vamos lá, ó. Liberalismo. Vamos fazer um crédito para esse saldo aqui, ó. Liberalismo. O liberalismo foi uma doutrina econômica, política e social. Escreve aí, ó. Economia. Cidadania. E associação. Que surgiu na Europa no século XVIII. Então, o liberalismo ele é do século XVIII. Contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Então, você tem essa busca de liberar o que o mercantilismo, né? Mercado.
marcada. Terra minha. Colocava em contração, né? Colocava em ajustação. O liberalismo ele foi dominante na economia e na política durante o século XIX e caiu em descrédito após a Primeira Guerra Mundial. Então essa corrente surge e faz muito sucesso no século XIX. Cresce e cai com a Segunda Guerra. Vamos observar e discutir esses fenômenos. O liberalismo político. O liberalismo político. Ou seja, da cidade. O liberalismo político, ou seja, é por isso, inicialmente consistia em criticar a origem divina do poder. Por isso, origem divina de poder cheque, investigue. Por isso, a gente investiga ovulações, ou seja, a gente desmonta essa origem por testes, até mesmo sexuais, que é um exemplo que a gente falou. Só que esses testes sexuais, eu coloquei um exemplo grosso, um exemplo escrúxulo, para mostrar que esse é um mecanismo de investigação. Ele faz relações possíveis. Ok? Política, por isso. Então é por isso. Então é política. Mais tarde, lutou para dar aos cidadãos maior poder de decisão política. Então, os cidadãos afetam, ou por isso, ou política, porque eles elegem. Então é por isso, é por eles sobreviverem e sentirem que a política pode delegar. É por isso. Mais tarde lutou para dar aos cidadãos maior poder de decisão política, como a escolha dos seus representantes. Então imagina que a gente tinha lá os representantes possíveis e aí a gente começa a escolher poder. A sociedade, sobre a estatística de votos, pode escolher a moda, né? A moda que eles querem levar na instalação das... Por isso, né? Então, por isso a gente tem o pão francês na cultura. É por isso. Porque um grupo de pessoas fundamentou. Por isso a gente tem a união, o casamento, como tal. Por isso a gente tem o sistema de prisão prisional. Por isso a gente tem as leis de trânsito. Por isso a gente tem estradas.
Por isso a gente tem indústrias. Então é tudo por isso, por isso. John Locke é uma escolha social. John. Agora a gente vai conhecer um personagem que representa o movimento. Representante do movimento. Então o John Locke, presta atenção, ó. A gente tem um apoio ao organismo que desonda agir. Apoio J. Organismo. O. Onda N. E H. Agir. Um apoio ao organismo que de onda reage, precisa agir. Para quê? Para um ângulo, para um foco do organismo. Tô fazendo a contagem aqui, ó. Que imita, né? Que a gente tem esse imita o constatar, né? O consultar a escala, a tabela, escala, tabela. O estabelecimento, né? Escala, tabela, o estabelecimento. Estabelecido. Então tá vendo como que a gente, sobre o contexto, a gente consegue desenvolver a tendência dessa molécula, desse personagem. Então aqui a gente tem o John Locke. Ele ou sequer. Então ele vai ser sequer, né? Por isso. Vamos fazer aqui, ó. As bases do liberalismo político foram lançadas pelo filósofo filho que sofre inglês, representante do iluminismo, ou seja, aquele que procurava enxergar aquilo que poucas pessoas conseguiam ver, né? As salas escuras. Ele é um representante do iluminismo. Iluminismo é chamado de sala escura. São coisas que acontecem nos processamentos em uma escala muito rápida. E aí só em determinada fase, momento que a gente consegue ver. E o iluminismo ele tenta ver isso fazendo a decomposição com um plano material. John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704, em sua obra Segundo o Tratado do Governo Civil. Segundo o Tratado do Governo Civil. Cego da onda do organismo. Segundo. Vamos tratado terá que somado do governo da união, né? Do sentimento que descontrai o organismo ao ver a reação civil. Se vê o ângulo, né? A ação. Nela, ele negava a origem divina do poder e defendia que os cidadãos tinham um direito natural à liberdade.
defesa do direito cidadão. A propriedade privada é a resistência contra governos tiranos. Então, ele diz que a propriedade privada te exime de ser coabitado pela pressão dos reis que desenvolviam contensores de visão, de saber, de aprovar ou reprovar comportamentos dos seres e produzir vergonhas utilitárias, né? Segundo Locke, o poder provinha dos cidadãos e não de Deus. Por isso, propunha a substituição do absolutismo por uma relação contratual entre governadores, devendo as bases desse relacionamento serem estabelecidas por um conjunto de leis escritas à Constituição. Então ele defendia que a claridade, né, o claro precisa estar bem estabelecido pela Constituição, estabelecido e passível de consulta. Né? Antes a gente chegava lá e consultava com o rei, e o rei agora é a Constituição. Reina. Ok? Então, se a gente instalar um instinto bom nas pessoas, a reflexão desse instinto bom vai ser o reino da graça e da paz. Vai servir de molde para que a gente consiga ver e avistar cuidados para com essa Constituição, porque como ela é para servir pessoas vivas, ela precisa de ser viva e ser cuidada, como um jardim, só que um jardim num plano de contatual, né? Num plano de estabelecimento e julgamento da possibilidade de ser livre. E o liberalismo econômico. Então, agora a gente não pensa no que o rei vai determinar, o que o rei vai falar, se o rei ver. A gente é liberto, né? A gente tem os instintos que já pensam por nós e já nos destacam como produtos do nosso desempenho, né? Então somos produtos das ações agora. O produto das nossas ações, principalmente em sociedade, revelam quem somos. O liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia e a capacidade do mercado se autorregular. Então, esse Estado na economia intervém por quê? Intervém porque o Estado ele se preocupa com
a possibilidade dos seres de comprarem as coisas, né? E aí, como ele se preocupa nisso, ele busca formas de preocupar e solucionar aquilo que não parece certo. Então, o que acontece? O liberalismo ele propõe a autorregulação. Então, o liberalismo econômico ele propõe a a autorregulação por acontecimentos. Se um dia não tiver, a informação do não ter vai me avisar o que eu preciso fazer, ou eu vou dominar o não ter para que eu possa sempre ter, entendeu? Então existe a comunicação que nasce dessa possibilidade da autorregulação dos agentes de mercado, né? Vamos ver então um outro personagem desse lado do liberalismo. O Adam Smith. O liberalismo econômico ganhou contornos definitivos com o economista escocês Adam Smith, considerado sui criador. Então, ele propõe definições, né? Ele cria contornos definidos para o liberalismo econômico. Em sua obra A Riqueza das Nações, A Riqueza das Nações, mostrava a divisão do trabalho como elemento essencial para o crescimento da produção e do mercado. A Riqueza das Nações, divisão do trabalho. Esse modelo dependia da livre concorrência que forçaria o empresariado a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto e baixando ao máximo os custos da produção. Isso favoreceria a lei natural da oferta e da procura, viabilizando o sucesso econômico geral e a prosperidade de todos. Neste processo, o Estado não deveria intervir, deixando o mercado se regular de forma natural. Então essa é a questão, né? Com essa livre concorrência, essa uniformidade dos processos de informação entre as pessoas que necessitavam dos produtos e os vendedores desses produtos, produtores, ocorria uma ciência pela prática e pela necessidades das raízes. Então, as próprias raízes de dependência dessas seivas de produtos, dessas áreas, desses produtores, diziam o quanto elas precisavam investir, trabalhar, operar. Isso é uma matéria que a gente pode falar no próximo vídeo, que é essa lei da oferta e da procura
e como ela é importante no sentido das raízes de nascimento daquilo que a gente chama de espelho da plantação. A gente chama de é, é, industrialização. Não sei se vocês conseguem entender que a corporação industrial ela imita plantas, né? Principalmente nesse ponto aqui, ó, na onde elas estão presas, retirando matéria-prima. Então, o quanto tem aqui vai dizer o quanto vai sair daqui, mas é lógico que tudo levando em conta o universo e as dependências desse universo, as chamas e os apagamentos. Chamas e apagamentos. A gente tem os produtos, ok? Sempre nessa ciclo aqui, ó. Agora mais um personagem dessa concentração de funcionar e fundar essa ideia do liberalismo. O David Ricardo. David Ricardo. Depois de Adam Smith cimitar, adará cimitar, adage, cimitar, cimitar, se emitir, adar, se emitir, devide, reagir, registrar, né? Irrigar, né? Irrigar, ligar, né? Ligar, devia de ligar, irrigar, informar, tá nessa linha de contra o domínio. Depois de Adam Smith, o economista inglês David Ricardo, devia informado, foi o maior representante da escola liberal, também chamada clássica, originada na Inglaterra. Escola liberal. Na obra Princípios de Economia Política e Tributação, vamos ver sua obra. Princípios para sempre ter os de economia, os que comer e morar, política, e comer e morar por isso, e tributação. E terá que botação e trabalhar ações, plantações, né? Ricardo desenvolveu a teoria e Ricardo, informado, desenvolveu a teoria do valor do trabalho. Então aqui, ó, teoria do valor do trabalho.
Nela defendeu a lei férrea dos salários, segundo a qual o preço da força de trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário à subsistência do trabalhador. Peraí, nela defendeu a lei férrea dos salários. Então, aqui a teoria do valor do trabalho. Ele defende salário, segundo a qual o preço da força de trabalho. Salário é o preço da força. Então é a prisão, é o que prende ele da força de trabalho, de atrapalho, né? O que atrapalha nele quando é preso? Trabalho. Desenvolveu a teoria do valor da força de trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário. É o mínimo para sair, para necessário. Seria sempre equivalente ao mínimo necessário. A subsistência, sair e substituir, substinto, insistir, sob instinto insistir, do trapalho, a dor. O que isso quer dizer? Toda vez que você vai trabalhar, isso atrapalha a dor de ficar em casa, a vontade de ficar e se reunir com a família. Isso atrapalha. Só que você ganha um salário que é o mínimo, é o que te anima para sair, para atrapalhar essa dor de casar. Que doido, não é? Compostos de organismos organizados em ações. Em oposição ao mercantilismo e devido à Revolução Industrial, o liberalismo clássico solidifica-se no século XIX, constituindo a ideologia predominante na sociedade ocidental. Com a rápida expansão do capitalismo, o liberalismo assumiu formas distintas, valorizadas diferentemente segundo cada país. Então, o que acontece? Toda essa teoria e desses agentes especiais, sabe, os agentes especiais? Agentes especiais. Esses são, né? Esses são os personagens que estimulam as contas, que desenvolvem féculas seminantes para essas contas se enraizarem, para nós afirmarmos que a gente errou e precisa deles para ajudar a desconter certeza de que erraríamos se eles não personificassem o personagem, preseacionassem a nós por essas histórias dentro dessa corrente de utilizá-los para desfermentar informações e construir melhorias. Bom, a gente sabe então que o capitalismo ele engole o liberalismo e digere em busca de melhorias. O liberalismo assume formas distintas. Então é como se o capital fosse esse cara aqui, ó. E esse cara ele pega e coloca o liberalismo para dentro. E o liberalismo faz assim, ó. Começa a
assumir formas distintas. No Brasil, um dos partidos que mais defende o liberalismo foi a União Democrática Nacional, surgida em 1945. Espera aí. União Democrática Nacional. Esse defendeu, né? Unir pessoas, né? União, unir homem e mulher, a partir de modos de seratizar, né? De modo de seratizar, nasce cerimoniais. Existem cadeias e cadeias que se cuidam e se ocupam dessa conversão dos seres para os encaixes de uma consideração de bases perfeitas, né? Ou seja, mais condicionados. Então, tudo que a gente faz desde quando a gente é vivo, graças aos pais de muitos, graças aos países e às revoluções, é nos preparar para encontrar a nossa matéria-prima, né? A imagem e semelhança daquilo que é paraíso para a gente. Então, tudo que a gente faz, converge, residencia, preocupa-se, demonstra, cria e imprime uma certa relação de desejo ao estar em sociedade e ver a imagem e semelhança, ou seja, a gente faz um modelo de pesquisa para sair e se associar ou filtrar as associações de pessoas para aquelas que mais têm possibilidade de estar conosco para a vida eterna. Para vir e dar terno de casamento. Não é uma doideira isso? Então, os produtos que a gente escolhe, a forma de utilizar, a economia doméstica, a vontade de sair, a vontade de ficar, ajustamentos de sociais, só se eu ganhar muito dinheiro, só se Deus me ajudar nisso, só se acontecer isso, só se nos desmudar para que a gente encontre o nosso paraíso. Tá? Que o Deus usar em você possa encontrar o paraíso e que o paraíso possa estar pronto para te receber, caro usuário da minha química audiovisual aqui. Brincadeiras à parte, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente já contemplou bastante modelo de resolução para essa imagem, para esse partido de desmontar a história num processo científico e educar-nos sobre uma afirmação não tão objetiva assim, quando a gente tentou criar repartições para que as pessoas naveguem e efluam dessas navegações propriedades de suspender e edificar sobre esse saber, né? Esse ponto de virada. Afinal, toda a história que tem um título, o título é um ponto de desenraiar viradas nessas indústrias de seres, nessa política, nessa economia e nessa sociedade. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!